Olá, bom dia a todos que estão aqui com a gente agora. Para aqueles que estão assistindo depois, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui num grande momento que é a apresentação dos resultados do FIB, né? Da Felicidade Interna Bruta, que a gente mediu nas escolas e também nas coordenações regionais de ensino. Aqui com vários convidados especiais que a gente vai estar chamando aqui para conversar com a gente em instantes. Queria fazer um reconhecimento aqui aos que já estão presentes e pontuais, né? O pessoal ali do CEPI Hugo Lobo, do professor Sérgio Faide Generoso. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Caleb Cerqueira, né? Gerente de participação social aqui da Controladoria Geral do Estado. E nesse ano, responsável aí pelo projeto Estudantes de Atitude, caminhando com vocês ao longo desse ano para transformar a realidade das escolas e a nossa relação com as políticas públicas, em especial a educacional, né? Muito prazer estar aqui com vocês. Bem, explicando um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o dia de hoje. No dia de hoje, nós teremos primeiro uma fala inicial do nosso secretário Henrique Ziller, posteriormente, né, da Controladoria Geral do Estado, posteriormente da secretária adjunta, da professora Helena, e então iremos ouvir o João Paulo e a Ana Paula falando sobre a metodologia dessa pesquisa que a gente fez e os resultados, né? Vocês já receberam alguns resultados da sua escola, né? Quanto que cada escola teve em cada dimensão do FIB, mas agora nós vamos ver os resultados para todo o estado de Goiás, olhando condensado, consolidado de todas as escolas e também destacando algumas questões de professores ou de estudantes, tá certo? Pessoal aí do CEPI Menino Jesus, tá aí, CPMG José Feliciano, bem, prazer estar com vocês. O Guapó também presente. A gente está tentando visitar todas as regionais de ensino ao longo desse ano, né? Então já visitamos aí bastante. As que ainda não visitamos, se Deus quiser, até o final do projeto estaremos visitando aí as regionais de ensino, tá certo? E as regionais de ensino vão visitar todas as escolas que executarem os desafios, né, para avaliar os desafios em breve. Bem, mas isso é cenas de próximos capítulos. Hoje vamos falar sobre felicidade, né? Então eu queria chamar aqui para fazer a nossa abertura oficial do evento, nosso controlador geral, Henrique Ziller, quem idealizou esse projeto e sempre patrocina esse projeto. Ziller, um prazer estar aqui com você. A palavra é toda sua. Ziller, só desmuta o microfone, por favor. Isso, obrigado. Isso sempre acontece, né? A gente não consegue deixar de dar essa mancadinha. Obrigado, Caleb. Eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal. Eu estou olhando aqui ao mesmo tempo no YouTube. E eu estou vendo aqui. Quem primeiro mandou a mensagem foi a Marlúcia Correia Teles. Então, meu bom dia para você, Marlúcia. A Iracema, Maria Helena, Colégio Estadual Quilombola Calunga 2. Luciana Godoy. Um monte de gente aqui participando. Um abraço aí, pessoal de Guapó, Posse, Quirinópolis, Formosa. Tanta gente aí assistindo a gente nesse momento, acompanhando esse momento importante do nosso projeto, né? O pessoal me trouxe recentemente essa ideia de fazer a pesquisa sobre FIB, Felicidade Interna Bruta. É um tema que a gente vem estudando aqui, no âmbito da controladoria, pensando assim: o governo ele tem uma responsabilidade final de atender às demandas dos cidadãos, de prestar as políticas públicas, de fornecer os serviços públicos, de atuar em áreas como segurança, saúde, educação, no nosso caso aqui, né? E tantas outras áreas, né? E a pergunta que a gente tem feito é: isso está se traduzindo em melhoria de qualidade de vida? E, ao final, isso impacta a felicidade dos cidadãos? Então, a partir dessa conversa sobre a nossa atuação como Controladoria Geral do Estado, surgiu a ideia de trabalhar essa avaliação
da felicidade interna bruta no âmbito do projeto Estudante de Atitude. Eu confesso que, a princípio, eu apresentei algumas resistências, eu não achava se seria adequado, e depois, na medida em que a gente, de fato, implementou essa atividade, nós vimos que ela foi tão bem sucedida que ficamos assim muito entusiasmados, né? Temos aqui 2 especialistas, 2 experts no tema, que são o João Paulo e a Ana Paula. João Paulo e Ana Paula. João Paulo é conhecido meu desde os tempos lá do Controladoria Geral do Distrito Federal, trabalhamos juntos lá. E eles, com a expertise deles, então, vão hoje nos mostrar, né, os resultados, apresentar aqui o que foi que a gente concluiu a partir da aplicação desse questionário. Nós já sabemos que não existe nenhuma outra pesquisa em âmbito mundial respondida no volume, na quantidade que nós temos aqui no estado de Goiás, né, entre os nossos alunos queridos, participantes do projeto Estudante de Atitude. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Caleb e toda a sua equipe, João Paulo e Ana Paula, e, de maneira muito especial, muito particular, agradecer a parceria já de tantos anos com a Secretaria de Educação, né, que tem feito um trabalho espetacular aqui no nosso estado e que se torna uma parceira nesse projeto que não teria jeito de ser executado se não fosse essa relação tão próxima, tão amiga que a gente tem desenvolvido. Então, agradeço aqui a professora Helena, que vai me suceder aqui na fala, e peço a ela que leve um abraço para a professora Fátima e para todos os colegas da educação que têm participado, que têm apoiado, que têm sido parceiros nossos nesse projeto. E eu cheguei ontem, professora Helena, lá de Salvador, e eu estava lá com a controladora de Pernambuco e o auditor-geral da Bahia. E ambos querem implementar o nosso projeto, lá, o projeto Estudante de Atitude, lá nos seus respectivos estados. E aí eles me pediram, né, falaram, será que você podia pedir para a professora Fátima nos ajudar e conversar com nossos secretários para mostrar os projetos e a gente poder fazer essa parceria aqui, porque o projeto é tão bacana. Eu falei, tenho certeza que a nossa parceria vai ser replicada também nesses estados, e se vocês puderem nos ajudar nessas conversas, ela vai ser muito bom, né? Inclusive compartilhando agora essa experiência também dessa pesquisa sobre felicidade interna bruta. E eu estou muito curioso aqui, eu já tenho algumas informações aí, mais ou menos como é que foram os resultados, mas estou muito curioso para ver o que, de fato, João Paulo e Ana Paula vão nos apresentar. Pessoal, muito obrigado, Caleb, muito obrigado. Eu vou ficar aqui na retaguarda, ouvindo e participando dentro do possível. Vamos em frente. Um abraço, professora. Manda um abraço aí para a professora Fátima, tá? Obrigado, Caleb. Obrigado pela presença. Vai ser muito bom ouvir também o que você tem para nos dizer. Com você. Bom dia. Eu quero cumprimentar o doutor Henrique Ziller, agradecer as delicadas palavras e, em nome da secretária Fátima, tenho prazer de hoje a gente participar desse primeiro encontro para tratar de resultados do FIB. Um ponto que, como o doutor Ziller citou, para a gente era desconhecido a gente ter, em tão pouco tempo, um resultado que envolve em torno de mais de 700 escolas, 100 mil alunos, mais de 100 mil alunos. Um momento muito bom para a gente conversar e avaliar, né, um tema, felicidade interna bruta. Quero cumprimentar também o gerente de participação social, Caleb Cerqueira, parabenizar pelo trabalho, gerente de ouvidoria da SEDUC, Dr. Joaquim Trindade, representante da ONG Plataforma FIB 2030, João Paulo e os representantes, João Paulo e Ana Paula.
professores, estudantes, toda a comunidade escolar. Eu começaria participando dessa abertura, junto com o Dr. Ziller, fazendo essa citação. Quando justos governam, o povo se alegra. Isso reflete o governo Caiado, trabalhando em conjunto com a secretária Fátima Gavioli e o Dr. Ziller, nesses resultados que a gente já vai discutir. O estudante Atitude, quando a gente começou a visitar as escolas com o governador, a gente sentiu uma empolgação muito forte. Ele é um projeto da Controladoria Geral do Estado de Goiás, em parceria, como ele bem falou, com a Secretaria de Educação. E ele vem sendo uma case de sucesso no que se refere à participação dos alunos da comunidade escolar, na emancipação do cidadão, tendo todo o apoio e aparato necessário por parte da professora Fátima Gavioli, para que esse projeto seja um sucesso. O sentimento dela, desde o início, é que ele seria muito bem sucedido. Essas auditorias cívicas, que são elementos primordiais, que ele trabalha política e cidadania, fazendo com que a comunidade pratique sua capacidade de dialogar, examinar, perceber, planejar, executar e zelar e transformar, né, para a construção de uma sociedade consciente de seus direitos e deveres e para a construção de um Estado mais justo e humano. E, finalizando, eu destaco o empenho da comunidade escolar. Houve um envolvimento, que era a nossa proposta. E todos os estudantes que participam do projeto têm mudado para melhor o convívio escolar. Traz a comunidade para dentro da escola, refletindo, assim, em pessoas mais felizes por estar construindo um mundo em que acreditam e querem viver. Isso a gente vai debater daqui a pouco, né, com os resultados que serão apresentados. Eu não vou me prolongar, quero agradecer muito em nome da secretária Fátima, parabenizar a toda a equipe e dizer que estamos juntos para prosseguir e incentivar o êxito desse projeto tão lindo, que já o nome dele, Felicidade Interna Bruta, já desperta interesse, né, e carinho. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, professora. Prazer ouvi-la. Então agora vamos ao que estamos querendo saber, né, os resultados, né, dessa pesquisa. Então vou primeiro chamar o João Paulo, que é o nosso parceiro aqui, que vai explicar um pouco para a gente sobre a metodologia em que se foi construída essa pesquisa, né, da onde que surgiu isso, e depois, então, a Ana Paula para falar dos resultados. João, é com você. Bom dia a todos. Eu sou João Paulo, sou empreendedor social, trabalho com gestão da inovação na plataforma FIB 2030. Hoje também estudante do primeiro curso, da primeira graduação de Ciência da Felicidade do Brasil, né? Em nome da equipe multidisciplinar da plataforma FIB 2030, eu agradeço imensamente a oportunidade ao controlador Ziller, a secretária adjunta Helena, toda a equipe do Estudante de Atitude. Para a gente é uma alegria imensa poder ter participado e promovido esse projeto ligado à Felicidade Interna Bruta, em particular para mim, que estou retornando, né, a poder somar no projeto Estudante de Atitude, como o controlador Ziller disse. A gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos, e para mim eu fico muito feliz em poder colaborar no sentido de poder inovar ainda mais esse projeto que é muito inovador. Eu vou fazer uma apresentação, a princípio eu vou falar um pouquinho também da nossa empresa, sobre o histórico dela na perspectiva do FIB, como o nome da empresa já sinaliza, né? Felicidade Interna Bruta e 2030, da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente pensa desenvolvimento. Pode passar um pouco o slide, que vai falar um pouco disso, por gentileza.
E também agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né, toda a comunidade escolar que pode participar da pesquisa. Para a gente foi muito feliz e foi muito entusiasmante o resultado que ela teve, né? Falando bem breve, a plataforma FIB 2030 ela busca ativar ecossistemas de desenvolvimento e inovação inspirado pela elevação da felicidade e promoção da sustentabilidade. A gente acredita que pessoas e comunidades, quando estão mais felizes, naturalmente promovem o desenvolvimento sustentável e vice-versa. Hoje a gente trabalha com alguns projetos ligados à promoção do FIB, como também de forma integrada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou fazer um breve histórico, que também vai trazer o histórico desse movimento de felicidade no Brasil. Pode passar, por gentileza. Pode passar o slide? Pode passar. Nosso primeiro contato com a pesquisa FIB foi em 2012, quando o Instituto Visão Futuro fez na comunidade Rajadinha, aqui no Goiás, que foi uma das primeiras pesquisas aplicadas naquele ano, né, de 2012. Já estava surgindo esse entendimento de mensurar desenvolvimento um pouco além do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Inclusive, essa pesquisa foi coordenada por um membro da nossa equipe, o Everardo Aguiar, lá na comunidade Rajadinha. Em 2021, a gente pôde participar do selo ODS de educação. É um selo que certifica práticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em várias instituições de educação do Brasil. E a gente teve, através de um edital promovido pela União Europeia, a gente pôde fazer uma análise de impacto de projetos educacional ligados aos ODS de forma integrada com a pesquisa FIB. Então, a gente validou essa inovação, né, que é o principal eixo da nossa empresa, que é o FIB ODS. Em 2022, a gente também fez algumas práticas relacionadas a isso no ponto de vista do desenvolvimento local, com um projeto aqui em Brasília, nas Superquadras. Agora também a gente fez a Rede FIB, fomos reconhecidos também em São Paulo com uma iniciativa que fazia tipo um cashback voltado para investimentos de projetos ligados ao FIB, né? E agora, em 2022, a gente está coordenando uma plataforma para cadastrar projetos do âmbito da sociedade civil, do governo e da iniciativa privada relacionada ao ODS, que a gente também está vinculando ao FIB. Também em 2022, a gente teve um reconhecimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico, CODESE, no livro dele, o DF que a gente quer aqui em Brasília, para ativar um ecossistema na cidade, orientado por dados relacionados ao FIB e os ODS, né? E em 2022 também, a gente teve a possibilidade de apresentar essa perspectiva. O Diego Ramalho, o ouvidor-geral aí da Controladoria do Goiás, nos convidou, por conta do Zile tinha se manifestado essa questão de ver uma forma, né, de entender essa questão da felicidade frente às políticas públicas do governo do Goiás. E a gente, num diálogo que tivemos aí presencialmente, a gente percebeu que o primeiro projeto da CG que teria maior potencial seria o próprio Estudante de Atitude, até pelo formato que ele se organiza, as inovações que ele promove, né? Pode passar, por gentileza. Vou falar um pouco do histórico de alguns pontos importantes dentro desse movimento da felicidade. Em 1972, como surgiu o FIB, né? O rei do Butão, um país lá do Himalaia, foi questionado uma vez sobre o seu desenvolvimento dentro dos parâmetros do Produto Interno Bruto. E que o Produto Interno Bruto desse país não era tão relevante, né? E ele, muito sábio, compreendeu que não necessariamente a gente tem que mensurar o sucesso das políticas públicas pelo crescimento econômico, mas de uma forma mais holística, contemplando valores morais, sociais, inclusive, e espirituais. E aí surge o indicador FIB, né? Felicidade Interna Bruta, que trabalha com 9 dimensões, que a gente vai falar um pouco na frente também, e que já foi também um pouco divulgado dentro do projeto, né? Isso em 1972. Em 1998, surge também um movimento da psicologia positiva, trazendo uma ênfase mais científica sobre bem-estar e felicidade. Inspiramos o que temos hoje como também ciência da felicidade. Em 2012, o Relatório Mundial da Felicidade, surge o primeiro Relatório Mundial da Felicidade, né? Aferindo bem-estar e felicidade de diversos países,
Hoje, inclusive, recentemente teve um novo relatório, o Brasil caiu algumas posições, né, no ranking da felicidade, infelizmente, mas com projetos como esse a gente tem esperança que vamos impulsionar. Em 2015, a ONU também lança a Agenda 2030, dando destaque mais à aproximação ao bem-estar e felicidade, o ODS 3, né? E dando um exemplo de como alguns governos já estão se movimentando, o seu olhar de desenvolvimento de políticas públicas para essa questão da felicidade, o governo da Nova Zelândia se manifesta, declarou que o país mede o sucesso de seus investimentos pelo bem-estar humano que eles geram, e não necessariamente pelo crescimento do PIB, né? E em 2023, eu quero destacar, aproveitar o movimento Brasília, a cidade que a gente situa, a capital do nosso país, está lançando o movimento Brasília, capital da felicidade. Agora em novembro, teremos o Congresso Internacional da Ciência da Felicidade. Então, isso mostra que essa percepção e que a felicidade não mais é uma coisa necessariamente subjetiva. Hoje a gente tem ferramentas como o FIB para conseguir aferir bem-estar e felicidade, de forma que com esses dados a gente possa ser mais assertivo em políticas públicas que trabalhem essa elevação do bem-estar e da felicidade, né? Pode passar, por gentileza. Pesquisa FIB na escola, então, aí chegamos a um ponto, né? Um ponto muito feliz e com recordes, né? Aferindo a felicidade interna bruta das comunidades escolares do projeto Estudante de Atitude. Pode passar, por gentileza. A pesquisa foi aplicada dentro de uma atividade relacionada ao projeto Estudante de Atitude, a tarefa especial, né? Como todos vocês aqui participaram, e foi um sucesso tremendo, dentro de uma metodologia gamificada e com engajamento intergaláctico dessa senhora aí do planeta Smiles, a Fíbia. Fíbia, né, até o próprio nome sugere, vem de Phoebe, e também de um assistente virtual, ligando um pouco de inteligência artificial também. Aí a gente gerou esse nome Phoebe. Ela foi importante para o processo de engajamento e de trazer o conceito do Phoebe de uma forma mais alinhada com uma narrativa mais juvenil, vamos dizer assim, e tem feito um sucesso. Vamos passar um pouquinho para frente. Então, inovação nas auditorias cívicas do EA. Uma avaliação de corpo, né, que o estudante de atitude faz, da estrutura física das escolas, e agora de alma também, da comunidade escolar, das escolas públicas. Vou explicar um pouquinho como é isso. Né, tradicionalmente, uma das principais eixos de inovação do projeto Estudante de Atitude são suas auditorias, né, que avalia, audita, né, afere a qualidade da sala de aula, do banheiro, da biblioteca, da cozinha, e não só avalia, como também traz uma perspectiva propositiva de solução, né? Então, esse é uma grande inovação, e não é à toa que o projeto reconhecido com diversos prêmios, só que agora ele vem trazendo mais inovação para ter uma análise, uma auditoria mais ampla, né, assim, do ponto de vista de auditando a alma. Porque o FIB, como ferramenta de aferição, ele dá melhores condições da gente aferir dimensões, inclusive, intangíveis: bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade comunitária, cultura, saúde, educação, padrão de vida e boa governança. Então, a gente não deixa de ser também uma linha, né, de auditoria cívica que foi promovido, só que uma perspectiva mais de entender da comunidade escolar, das pessoas, como que tá essas dimensões, né? Esse olhar mais holístico, né? Mais do desenvolvimento humano. E a partir disso, integrando também com importantes dados que é feito na auditoria cívica tradicional da estrutura física, né? A gente chamou de corpo. Acredito que a gente vai conseguir ter bons olhares para cada vez mais poder inspirar o desenvolvimento de soluções que possam melhorar a comunidade escolar, naturalmente as comunidades adjacentes e a sociedade em si, né? Pode passar um pouquinho. Essa pesquisa, ela é parte de uma proposta de um programa de desenvolvimento educacional que a gente está desenvolvendo aqui na plataforma FIB 2030, e também é inspirado no sistema FIB, do Centro de Estudos do Butão, de onde nasceu o próprio FIB,
e tem sido muito promovido por um parceiro nosso, pelo Instituto Feliciência, né? Essa metodologia, inicialmente, ela trabalha com a mensuração, que é a parte que a gente está. Aí eu vou falar um pouquinho depois das outras partes, educação, transformação e feedback. Pode passar, por gentileza. Essa frase, pegando um gancho também com o que o Ziller falou, da professora Carla Furtada, que é a fundadora do Instituto Feliciência, eu acho ela muito pertinente para o que a gente está promovendo agora. O Estado não é responsável pela felicidade do cidadão, é responsável pelas condições para a felicidade. A felicidade é uma deliberação pessoal, exige um compromisso e exige um movimento, ou seja, as políticas públicas elas têm que facilitar, criar um melhor terreno para essa busca pela felicidade, já que também é uma responsabilidade de cada um fazer digamos assim, o seu dever de casa para buscar cada vez mais ter uma saúde mais plena, um equilíbrio no tempo, um bem-estar psicológico e emocional. E com os dados que é possível ser gerados junto à pesquisa FIB, a gente consegue, sendo esse um projeto promovido pelo Estado do Goiás, né, com esses dados a gente acredita que é um tesouro para poder pensar novos formatos de política pública cada vez mais voltado para esse prisma de elevação da felicidade e promoção do bem-estar. Pode passar, por gentileza. Esse método, dentro do âmbito da plataforma FIB 2030, a gente está organizando ele dentro do que a gente chama Programa de Desenvolvimento Organizacional ESG, não sei se todos já ouviram falar, mas são práticas corporativas, organizacionais, ligadas ao meio ambiente, ao social e à governança, né? E o 9.17, eu vou explicar um pouquinho. O 9 tem a ver com as 9 dimensões do FIB e os 17 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ambos, seja o conceito ESG, o FIB e os ODS, são referendados pela ONU, né? Só que, pode passar um pouquinho. Só para explicar rapidamente. A gente organizou uma estrutura, uma matriz de desenvolvimento, que no eixo do ambiental, ele está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, meio ambiente e cultura, do ponto de vista do FIB. Aí pode passar. Do ponto de vista social, a gente tem algumas dimensões do FIB, como também dos ODS, né? Aí pode passar um pouco também. Essa é a nossa atual matriz, para pensar, mensurar, aferir os projetos, as políticas, e do eixo de governança. Então, isso é bem importante, porque hoje os 193 países são consignatários dessa Agenda 2030 com seus ODS. Inclusive, o governo do Goiás é bem ranqueado, os municípios e o próprio governo, referente aos outros estados brasileiros nesse compromisso, né? E agora, ligando essa questão do FIB também com os ODS, acho que vai fortalecer ainda mais. Vamos lá. Tá, mas vamos lá. A gente está na fase da pesquisa FIB. Já a Ana Paula vai mostrar os resultados específicos da pesquisa, mas acho que é importante entender que a gente está pensando não só a aplicação da pesquisa de uma forma solta, mas de uma forma, de uma metodologia para pensar o desenvolvimento educacional. A gente até criou como se fosse uma ISO, vamos dizer assim, né? BNCC 9175. Vou explicar um pouco. A matriz que a gente está pensando e está desenvolvendo junto com o comitê multidisciplinar, ela vai estar em consonância com as competências da Base Nacional Comum Curricular, e as competências também socioemocionais. Então, os indicadores ligados às 9 dimensões do FIB, a gente se aproxima como eles impactam também os 17 ODS e agora também como eles interagem dentro do método PERMA, da educação positiva, que é uma disciplina, inclusive, da ciência da felicidade. Mas mais para frente a gente vai apresentar como esse olhar sistêmico voltado para esses eixos da educação, a BNCC e a educação positiva, vão ser os dados dessas pesquisas vão interagir com esses eixos. Pode passar. Se vocês quiserem saber, na prática, como essa organização dessa matriz acontece, hoje a gente está lançando a nova página principal do fibnaescola.com.br. Terminando aqui, vocês podem entrar lá. Tem algumas sugestões de projeto orientado pelos dados da pesquisa, que já estão organizados os seus impactos na perspectiva da BNCC, das dimensões do PERMA, do FIB, dos ODS. Então, vocês vão entender como cada iniciativa
impacta esses indicadores, esses objetivos e essa dimensão de desenvolvimento. Pode passar. No eixo educação, após a mensuração, a gente vai desenvolver dentro de um comitê multidisciplinar, estudos e cursos disponibilizando relacionados à FIB, ODS, Educação Positiva, Ciência da Felicidade e SG, para que as pessoas que queiram se aprofundar mais nessa perspectiva de desenvolvimento possam ter acesso. Pode passar. Pulou um pouco, mas era a parte da transformação. Pula, porque eu acho que está isso. O slide ficou um pouco trocado. Após a educação, orientada pelos dados, a gente vai gerar também uma vitrine online, onde que vão ter as boas práticas, projetos educacionais, de forma a favorecer uma cultura inspirada pela elevação da felicidade e promoção da sustentabilidade. Agora volta, que é o 4. E sempre com uma verificação periódica do programa, tanto de forma quantitativa, quanto qualitativa, quanto quantitativa, visando um aprimoramento contínuo das dinâmicas, né? Lembrando que esse método é inspirado no sistema FIB, que a gente está adequando a essa perspectiva do desenvolvimento educacional. Pode avançando. E é isso. Para a gente, eu quero manifestar aqui novamente a nossa alegria em poder estar somando com um propósito nobre da inovação da educação, né? Com um novo olhar, agradecendo novamente toda a equipe da Controladoria, da Secretaria de Educação do Goiás, todas as comunidades escolares que puderam participar. Agradeço em nome da equipe FIB 2030, dando um destaque à doutora Mayra Rezende, que ela foi a coordenadora da pesquisa, ela não pôde participar, mas está sendo representada aqui pela nossa amiga Ana, também a Olga, que foi a equipe mais efetiva dentro dos estudos relacionados a essa aplicação dentro do projeto Estudante de Atitude. Obrigada, João Paulo. Obrigada a todos da Secretaria de Educação e também da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Eu gostaria de começar a apresentação dos resultados também falando sobre mim. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, eu sou uma mulher de 41 anos, sou branca, tenho os cabelos castanhos e lisos, longos, e estou vestindo uma blusa rosa, para aqueles que não podem me ver e podem apenas me ouvir. Bom, iniciado esse processo de cumprimentos e agradecimentos, e também a partir da fala do João Paulo, que apresentou a metodologia de qual é o conceitual por trás de todo esse trabalho, e agradecendo também a equipe da Felicidade Interna Bruta, do FIB 2030, a Mayra é nossa pesquisadora líder e eu sou pesquisadora secundária, né, voluntária nesse processo, e a gente faz uma integração entre conhecimentos, né? Eu sou bióloga e também advogada, e a Mayra é doutora, né, em ciências sociais, então nós complementamos as nossas abordagens. Cada um da nossa equipe traz uma abordagem diferente para esse contexto da integração de matrizes. Bom, agradecer ao Ziller, a professora Fátima, a professora Helena, o coordenador Caleb, o ouvidor e principalmente toda a comunidade escolar do estado de Goiás, que fez com que a gente tenha a oportunidade de apresentar a todas, todos e todes os resultados da maior pesquisa de felicidade interna bruta em escolas do mundo. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós vamos começar, então, a apresentar os principais resultados da nossa pesquisa. Pode passar o próximo, por favor. Foram 707 escolas participantes, com 110.521 respostas computadas. Dessas respostas, foram 98.854 estudantes, 7.232 membros de equipes pedagógicas, servidores administrativos foram 2.547, 1.337 servidores da equipe gestora e servidores CRE 691. Nós estamos encaminhando a solicitação para registro de recorde no Guinness Book, porque realmente não temos notícia de ser uma pesquisa que tenha um impacto maior do que esse da pesquisa FIB escolar que a gente realizou hoje no estado de Goiás, nesse ano de 2023. Pode passar o próximo, por favor.
Como funciona a avaliação da pesquisa FIB 2030? A gente é capaz de gerar um termômetro educacional de felicidade interna bruta através de uma metodologia de aplicação de uma chamada escala Likert. Essa escala Likert, ela faz uma aferição em 5 níveis, onde existe uma autoidentificação com a resposta, e a pontuação dessa escala Likert é uma pontuação de 1 a 5. Essa pontuação determina, a partir dessa autoidentificação, onde a parte mais próxima do 1 é muito pouco identificado e a parte mais próxima do 5 é muito identificado, com aquela determinada pergunta. Quando nós fazemos a média geral de todas as perguntas, as respostas aferidas de 1 a 5, a gente é capaz de informar um índice, performar um índice. Volta, por favor, que eu vou só explicar um pouquinho a legenda, tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais infeliz a gente pode dizer que é o quesito. E quanto mais próximo de 5, a gente pode falar em muito feliz. A partir de 3,4, a gente está falando de uma pontuação que já representa a felicidade relacionada. E a gente pode estar nem feliz, nem infeliz, quando a gente tem uma pontuação que ela é não determinante da felicidade. É uma pontuação de um termômetro frio, um termômetro de média, sem indicar neutro, isso. O Guilherme falou aqui no nosso... É neutro. Obrigada pela palavra, Guilherme. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então a gente tem aqui um panorama geral sobre cada uma das dimensões avaliadas. Cada uma das dimensões teve, então, a composição por várias perguntas que buscaram aferir o quão feliz está a população escolar a partir desse bem-estar psicológico, do uso do tempo, da vitalidade comunitária, do aspecto cultural, saúde, educação, meio ambiente, padrão de vida e boa governança. Pode passar, por favor. A gente gerou, então, um termômetro do índice FIB. Eu vou ajudar um pouquinho a interpretar como esse gráfico pode ser lido. Gente, esse gráfico é uma matriz circular, onde a gente consegue ver o centro do gráfico é o número 0, seria, vamos dizer assim, o ponto de origem de toda a gradação de escala. E o máximo do gráfico, o círculo mais externo, seria o número 5, dentro da nossa escala FIB. Então, uma visão multidimensional das 9 dimensões do FIB. Cada um dos vértices dessa figura de 9 pontas representa uma dimensão. Então, a dimensão bem-estar psicológico teve um índice de 3,62, uso do tempo, 3,57, vitalidade comunitária, 3,71, cultura, 3,52, saúde, 3,61, educação, 4,15, meio ambiente, 3,71, padrão de vida, 4,28, boa governança, 3,62. Cada um desses vértices representa, então, um aspecto que a gente está avaliando nas 9 dimensões do FIB. E essa figura representa como uma mandala daquilo que pode ser melhorado, quais os índices estão melhor e quais índices estão pior. De uma maneira geral, a gente pode considerar que as escolas foram consideradas felizes nessa abordagem. É importante ressaltar que, quando a gente faz uma pesquisa FIB, a gente está tirando uma fotografia daquele ambiente escolar naquele momento. E esse ambiente escolar, ele se modifica a partir de todas as interações que a gente vai promovendo diante desse ambiente, intervenções direcionadas para modificar a situação dos estudantes e dos professores. Pode passar, por favor. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a dimensão cultura, a diferença observada entre servidores e estudantes foi menor que observada em outras dimensões. E elas são bastante elevadas comparativamente com outros casos que a gente já estudou e demonstra também uma percepção geral dessa pesquisa. De uma maneira geral, os servidores eles se mostraram mais felizes do que os estudantes, na maioria dos casos. Como que a gente vai apresentar os dados nesse contexto? A gente vai apresentar um pouco da dimensão que a gente está falando, né? Na dimensão cultura, a gente pode falar em intervenções culturais, na forma de preservação do patrimônio imaterial. A gente pode falar também
de valorização da cultura local, de processos de conhecimento da cultura dessa comunidade escolar, até mesmo dessa comunidade, os hábitos, tradições que podem ser criadas dentro da comunidade escolar, por exemplo, para a promoção da felicidade. Então, uma dica seria promover eventos culturais, festivais, exposições e feiras que permitam que a comunidade escolar celebre e compartilhe suas tradições, artes e culinária, por exemplo. Então, sempre que a gente apresentar uma fotografia dessa felicidade em relação à cultura, desse índice, dessa dimensão da felicidade em relação à felicidade interna bruta, a gente vai apresentar também uma dica de como pode ser promover. Nós estamos estruturando, já está em fase bastante avançada, quase no final, um relatório completo, onde essa avaliação que está sendo apresentada aqui para 2 públicos em geral, na maioria das dimensões, que é servidores e estudantes, ela é detalhada em estudantes por faixa etária e em servidores por público específico. E a gente também, nesse relatório, faz um aprofundamento dessas dicas de como pode ser promovido aquela dimensão e a sua relação com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Por que a gente está fazendo essa proposta dessa forma? Porque, a partir desse retrato que a gente está apresentando, a escola pode decidir fazer projetos e intervenções, às vezes são intervenções muito pontuais, que a gente está trazendo os exemplos lá no site fibnaescola.com.br. Tem vários exemplos de como intervenções pontuais podem ser significativas para transformar o ambiente escolar e transformar a felicidade, ou seja, a percepção das pessoas naquele ambiente de integração, de bem-estar, de valorização do indivíduo e da comunidade, do sentimento de pertencimento, também da integração da governança, por exemplo. Passa o próximo, por favor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uso do tempo, a gente sabe que os estudantes hoje têm uma dificuldade em relação ao uso do tempo, e isso se refletiu na nossa pesquisa. As mídias sociais, existem vários estudos que demonstram que tomam tempo dos estudantes nesse processo de como construir um uso saudável do tempo, o direcionamento do tempo para as devidas atividades, para o estudo, para o lazer. Então, por exemplo, quando a gente fala com o estudante, se ele acha que ele tem tempo para estudar, a média foi 3,5. 3,5 já é um índice bem mais próximo de você ter um termômetro neutro, ou seja, nem feliz nem infeliz, com o seu uso do tempo. Os servidores, de uma forma geral, apresentaram pontuação mais elevada e bastante maior que os estudantes, especialmente na questão de dormir bem. A gente sabe também que existe uma relação, e estudos também comprovam, estudos internacionais em larga escala, meta-análises, comprovam que o uso frequente das telas, de aparelhos celulares, de tablets, e prolongado dessas telas afeta o sono dos indivíduos, especialmente de crianças e adolescentes. Então, os nossos dados, de alguma forma, corroboram esses estudos, né? Tem uma relação entre esses estudos e demonstram também que existe uma dificuldade dos adolescentes, por exemplo, de sair das mídias sociais e utilizar o tempo para outras atividades. Então, a partir disso, né, uma das dicas que a FIBIA traz é estimular os alunos sobre o uso saudável da tecnologia. Então, fazer workshops mostrando limites do uso de telas, quais os impactos na saúde do uso de telas, seriam exemplos de como você poderia trabalhar esses temas para que essa percepção dos estudantes em relação ao uso do tempo, ela seja modificada e a gente possa ter estudantes mais felizes, sabendo distribuir melhor o uso do tempo nas suas atividades. Pode passar o próximo, por favor. Quando a gente fala de saúde, a maior parte dos respondentes relatou satisfação com acesso aos serviços de saúde, tanto na questão da qualidade, como em questões que a gente pode medir a saúde a partir de informações acessórias. Por exemplo, se eu me sinto saudável e com energia, se eu tenho acesso aos serviços de saúde, se pratico atividades físicas e se me alimento bem. A dica da FIBIA nessa dimensão é implementar programas abrangentes de bem-estar, porque dentro de uma perspectiva holística da felicidade interna bruta, associada à Agenda 2030, o bem-estar dos indivíduos, ele permeia todo o processo de percepção deles em relação às outras dimensões, inclusive da saúde.
E as práticas de saúde, notadamente as práticas de saúde mental, por exemplo, elas têm uma associação direta com o bem-estar. A ONU já descreveu que todas as pessoas têm o direito à felicidade. E essa felicidade associada ao bem-estar, ela é um dos grandes fatores para que outros elementos sejam desenvolvidos, e a saúde é um grande motor desse veículo do bem-estar, né? Então, a alimentação saudável, a boa disposição, o acesso aos serviços de saúde e a prevenção de doenças, abordando a questão nutricional, de uma alimentação equilibrada, à base de plantas, com baixo consumo de produtos de origem animal, melhora os índices de saúde e bem-estar de uma forma geral. Passa o próximo, por favor. Bem-estar psicológico, então, é um dos grandes focos, né, dessa nossa abordagem dentro da perspectiva da felicidade interna bruta. Tanto os estudantes quanto os professores, eles apresentaram a média feliz em relação ao bem-estar psicológico, né? E já num índice um pouco mais elevado, de 3,62 em média geral. Isso significa que a gente está o quê? Está com uma população que tem realmente os índices de bem-estar psicológico, que é fundamental para que as outras dimensões se desenvolvam de uma forma adequada na escola. Só que a gente sabe também que muitas vezes os estudantes, eles enfrentam desafios emocionais pela própria situação da criança e do adolescente e dessa fase de transição para a vida adulta. Então, dentro do aspecto do bem-estar psicológico, é muito importante que as escolas trabalhem processos de construção de um ambiente harmonioso e colaborativo dentro do ambiente escolar. E existem diversas técnicas para isso. No site lá do fibnaescola.com.br, a gente vai trabalhar, por exemplo, a comissão de mediação de conflitos. A gente também tem aspectos relacionados à masculinidade tóxica, a forma como a percepção de ser do gênero feminino ou ser do gênero masculino e a construção dessa percepção afeta o bem-estar psicológico, as pressões que os indivíduos sofrem ao longo do seu desenvolvimento para performar de acordo com padrões estabelecidos pela sociedade, e que como isso pode ser danoso à saúde psicológica dos indivíduos. Então, qual o papel da escola como um condutor dos diálogos de conciliação, de mediação e de fornecimento de informação também de qualidade para a composição desse bem-estar psicológico? Passa o próximo, por favor. A governança é um dos aspectos também muito importante, porque a partir do processo de governança, a gente tem uma experiência do indivíduo num ambiente comunitário da comunidade escolar que pode ser transferido para um ambiente comunitário da comunidade em geral. O aspecto da governança e a promoção de boas práticas de governança faz com que um ambiente possa ser inclusivo e participativo, e isso favorece o aprendizado, ou seja, você vai ter uma maior eficácia do aprendizado. Eu trouxe esse único gráfico onde apresenta a segmentação por públicos para demonstrar como existe uma diferença grande, apesar da média geral ser praticamente similar às outras que a gente observou, de 3,62, a composição dessa média é diferente. No relatório geral, a gente aborda isso com mais profundidade, mas os servidores, eles apresentam índices bastante diferentes em relação aos estudantes. Só que como o nosso número de estudantes que responderam à pergunta é muito elevado, 98.853 estudantes, a gente tem uma atração dessa média para esse índice da média geral. Então, observem o seguinte, essa figura está pequenininha, mas vai ficar disponível, eu vou relatar os índices para vocês, para que fique mais claro isso. Mesmo eu tendo em cada uma das equipes de servidores médias acima de 4,15, a média dos estudantes de 3,33 no assuntos políticos e educacionais atrai essa média para 3,43. Então, eu trouxe esse gráfico geral como sendo um exemplificativo de que muitas vezes nós vemos uma média geral que é similar a outras médias gerais que a gente descreveu, mas que a composição dela é diferente internamente. Isso nos dá uma capacidade de análise muito interessante quando a gente trata das dimensões individualmente. E no relatório a gente vai detalhar
essas dimensões e trazer informações de como entender melhor a composição de cada um dos índices, porque vocês já tiveram acesso a essas médias, mas a parte mais importante, muito além do índice numérico, é a hipótese associada a esse índice e a forma de transformar a realidade. O que nós fazemos é tirar essa fotografia e fornecer as ferramentas para que essa transformação possa ser executada de dentro para fora, desde o nível individual até o nível coletivo das escolas, tá? Então, a governança é um processo fundamental dentro dessa análise e dentro dessa transformação, porque quanto mais os estudantes participarem dos processos decisórios da escola, isso funciona para eles como um aprendizado de como é importante a participação social e o controle social do cidadão nas políticas públicas. Isso faz uma mudança substancial depois quando esses jovens vão para suas comunidades, de uma maneira geral, seus bairros, a sua rua, a própria população da cidade, e eles se transformam em agentes de mudança coletiva. Então, a governança tem um papel fundamental nessa construção também de assuntos políticos e educacionais que sejam capazes de transformar a percepção do jovem como sendo um agente de mudanças. Pode passar o próximo, por favor? Meio ambiente é uma questão fundamental, uma vez que a gente enfrenta a tripla crise planetária. Nós temos uma crise climática, uma crise de poluição e uma crise de perda de biodiversidade. Mas, de uma maneira geral, o que a gente percebe do meio ambiente é o nosso contato direto quando a gente abre a janela e vê ali o lixo no chão, o esgoto sendo despejado no rio, a forma como a água desse rio é utilizada. Mas, de uma maneira geral, os estudantes relatam satisfação com a qualidade do ar e da água e com sistemas de coleta de lixo na escola. O meio ambiente, ele é uma grande oportunidade de trabalhar temas transversais. A própria Agenda 2030, ela é uma agenda de desenvolvimento sustentável, por isso que se fala em objetivos do desenvolvimento sustentável. São objetivos que permeiam todas as ações da vida do indivíduo. E o meio ambiente é percebido como sendo um vetor transversal a todos os aspectos da vida do indivíduo. Ele afeta até a maneira como a interação do bem-estar psicológico vai acontecer, porque, por exemplo, ter acesso à natureza muda a forma como o indivíduo se percebe dentro de uma comunidade. Então, a participação dos estudantes em ações para proteger o meio ambiente foi percebida como o menor índice da categoria, em comparação com todas as outras avaliadas. Isso pode indicar uma necessidade de mais iniciativas de engajamento dos alunos em ações ambientais dentro da escola. A dica da FIB é investir na criação de espaços verdes acessíveis, como jardins, áreas de lazer ao ar livre, para proporcionar um contato direto com a natureza, que vai favorecer a conexão dos alunos com o ambiente natural, e aí isso impacta na valorização e na luta, por exemplo, contra a diminuição da poluição, na luta contra a poluição, né, pela diminuição da poluição, na luta contra a crise climática, na mudança dos meios de produção, de uso do solo por uma agricultura mais sustentável, e modifica toda a relação do indivíduo com o planeta e com o uso de recursos. Pode passar, por favor. A vitalidade comunitária. A vitalidade comunitária, ela é uma forma de medir a maneira como essa comunidade se percebe e o seu pertencimento, a sua integração, a fluidez dos temas nessa comunidade. Isso impacta diretamente também com o bem-estar do indivíduo, porque à medida do momento que ele não se percebe refletido nessa comunidade, ele se afasta desse ambiente social e esse isolamento muitas vezes causa processos de saúde, de diminuição da saúde, depressão, a própria também mudança da forma como se percebe se relacionando com outros grupos sociais, né? Quero explicar um pouco melhor isso. Então, como o indivíduo se percebe inserido dentro de um grupo social e propondo transformações, né? Bom, a gente, avaliando os estudantes por faixa etária, a faixa etária de 15 a 18 anos apresenta menores índices da dimensão vitalidade comunitária.
E qual é o impacto disso, né? Essa diminuição, ela impacta nos índices gerais que a gente está observando aqui, diminuindo os estudantes de uma forma geral, e principalmente nessa questão de quão pertencente o adolescente de 15 a 18 anos se percebe. Existe uma cultura social que pode favorecer o florescimento do indivíduo. Se essa cultura social é um ambiente positivo, é um ambiente de engajamento, é um ambiente onde você tem um carreamento de uma educação positiva, de uma educação voltada para o crescimento individual e coletivo, essa vitalidade comunitária anima todas as outras dimensões do FIB. Então, uma dica da FIB seria organizar eventos de diferentes aspectos, abordando as diferentes dimensões, mas para que aumente o sentimento de pertencimento. E também trabalhar as questões de autoestima, com programas de mentoria e apoio para conexões mais significativas, tanto do indivíduo com ele mesmo, como do grupo social no qual ele se percebe. Tudo isso você pode acompanhar lá no site fibnaescola.com.br. Pode passar o próximo, por favor. Educação. Gente, falar de educação para uma comunidade escolar é um desafio. Vocês são especialistas em educação, vocês que estão nos acompanhando agora, dedicam as suas vidas para que essa educação desses jovens aconteça. Então, é um trabalho amplo e de dedicação, eu digo que praticamente irrestrita. Professoras e professores têm um papel fundamental na vida dos alunos e um papel fundamental na transformação social do mundo. Então, a gente trouxe aqui um destaque para os estudantes nessa dimensão de educação para apresentar para vocês. E separado por faixa etária, de 10 a 14 anos e de 15 a 18 anos. E trabalhou também a questão dos estudantes em geral. Então, vocês podem observar pelo gráfico que existe uma diferença entre os estudantes dessas duas faixas etárias, mas que, de uma maneira geral, os índices são muito bons, são todos índices acima de 3,8. Isso são considerados médias felizes. E a média geral da educação foi uma média muito mais elevada do que a maioria das médias, 4,15, é um destaque dentro dessa apresentação. Então, os estudantes, eles afirmam que estão preparados para o futuro, mas observem que é esse gráfico mais do canto direito aí que está aparecendo para vocês, que de 10 a 14 anos essa presença é mais marcante do que de 15 a 18 anos. De 15 a 18 anos, o índice de 3,83 foi o menor apresentado por essa série na dimensão educação. Isso indica que os nossos estudantes, quando vão se aproximando dessa transição para a vida adulta, eles podem estar enfrentando mais dificuldades de perceber as suas opções de futuro. Então, é importante trabalhar no ambiente escolar, fazer atividades que reforcem essa consciência cívica, né? E que alinhem as expectativas e preocupações dos alunos para enriquecer a experiência educacional, e prepará-los para os desafios que vão enfrentar fora da escola. Então, a nossa dica nesse sentido é promover atividades que simulem e que direcionem esses jovens, especialmente dessa faixa etária, de 15 a 18 anos, para caminhar para a vida adulta. Então, aulas sobre, por exemplo, economia, no aspecto da economia individual, das finanças pessoais, a busca pela identidade entre o meu perfil socioemocional e o que eu gosto de fazer e qual a profissão que eu vou buscar no futuro, a ampliação dos sonhos desses jovens. Então, falar de educação é bastante complexo para uma comunidade de educadores e de estudantes, mas é importante nós pensarmos a educação de uma maneira ampla e holística como um motor para que todas as outras transformações possam acontecer. Pode passar o próximo, por favor. Padrão de vida. Padrão de vida é uma análise que ela geralmente inclui a perspectiva da riqueza e de como eu percebo a minha riqueza dentro das necessidades da vida, né? O volume de recursos que eu tenho, recursos financeiros especialmente que eu tenho disponíveis para gerenciar as atividades da vida. De uma maneira geral, os servidores relatam um menor índice de consigo pagar as contas do que os alunos. A gente já esperava isso também, por quê?
porque a percepção do adulto em relação a esses elementos do padrão de vida é diferente da percepção da criança e do adolescente. O adulto tem muito mais responsabilidades em relação à gestão da riqueza do que as crianças e adolescentes. Isso se conecta um pouco com a fala anterior, por exemplo, sobre a educação financeira. Se nós prepararmos esses estudantes desde já, desde a mais tenra idade, dos 10 anos de idade, com noções de educação financeira, pessoal, para que ele possa organizar os seus gastos, as suas percepções em relação ao quanto eu preciso para ter uma vida digna, pensar no que é uma moradia ideal, pensar em como eu acesso essa moradia ideal, serviços, os bens e serviços de que eu necessito. Isso faz parte dessa percepção do padrão de vida. Então, é uma interligação entre os dois processos que é movimentada pela educação. Os workshops de carreira podem ampliar as perspectivas de como esse futuro pode se materializar. Por que eu trago essa fala? Porque quando a gente fala em perspectiva de melhora do padrão de vida, tanto a expectativa de servidores como de estudantes, ela é bastante elevada. Foi um dos maiores índices relatados nessa pesquisa, 4,56 para ambas as categorias. Mas a composição entre estudantes e professores ela é diferente. Por que eu digo isso? Porque justamente existem essas peculiaridades da responsabilidade, da percepção de cada um dos grupos em relação ao padrão de vida. É muito importante essa percepção da perspectiva da melhora do padrão de vida, porque isso indica que existe uma mobilidade social intensa, a possibilidade de perspectiva de futuro, e trabalhar isso colocando raízes para que essas percepções se tornem materiais, no sentido de que as ferramentas para a transformação sejam efetivas, que o estudante tenha conhecimento dessas ferramentas de transformação, ela é fundamental para que esse futuro seja construído. Então, uma interligação entre os dois, que a partir de workshops, a partir de aulas de educação financeira, planejamento, gestão de dívidas, apoio das famílias em dificuldade financeira, porque a situação do estudante se reflete muito a partir do que ele vivencia na sua casa. Por exemplo, se ele não tem acesso a uma moradia digna, ele muitas vezes não sabe o que é uma moradia digna. E como ele vai projetar um futuro melhor que inclua essa moradia se ele não sabe o que é? Então, passa o próximo slide, por favor, porque padrão de vida é um desses elementos. Bom, a gente deu uma passada geral por todas as dimensões. Eu quero dizer que o nosso relatório vai estar mais completo nesse sentido e que no site fibnaescola.com.br vocês vão ter um acesso a uma grande variedade de materiais que podem subsidiar esses processos. Também deixar claro que essa integração entre a BNCC, a FIB, das 9 dimensões, a Agenda 2030 e a PERMA, de educação positiva, com seus 5 elementos para uma educação de felicidade, ela é uma matriz em desenvolvimento constante e que cada um dos projetos que vocês aportarem na plataforma, eles vão contribuir para servir de exemplo e de cases de sucesso e de desafios para outras escolas que possam querer também implementar esses projetos e fazer transformações. Lembrando que cada escola enfrenta um desafio único e especial e que a gente falar desses desafios e falar dos projetos, implementar possíveis projetos, fazer pequenas alterações, por exemplo, dentro da cantina da escola, dentro do almoço da escola, colocar cartazes incentivando o consumo de vegetais, mostrando os benefícios de consumir uma alimentação mais baseada em plantas. São pequenas intervenções. Você imprimir um cartaz é uma intervenção muito possível. E já tem estudos que mostram que essas pequenas intervenções aumentam, às vezes, em 10 vezes o consumo de vegetais, trazendo um ganho de qualidade ao longo do tempo, da qualidade de vida e da saúde dos indivíduos. Então, todas essas oportunidades, elas se apresentam para que haja um crescimento da felicidade das escolas e da felicidade do mundo também, porque escolas mais felizes vão trazer cidadãos mais felizes e um mundo mais feliz. Caleb, que bom que você entrou para falar um pouco sobre as regionais de ensino. Nas regionais, a gente tem um aspecto de uma amostragem mais abrangente e a gente pode falar o seguinte, gente, o importante aqui não é a sua escola ou a sua regional ter um índice de felicidade mais elevado. O importante aqui é verificar que já se existe uma felicidade intrínseca dentro desse processo,
como a gente, respondendo de maneira sincera essa pesquisa, pode fazer para identificar melhor quais itens podem ser melhorados e identificar mais precisamente as oportunidades de melhoria. Esse é o objetivo. Então, trazer aqui as regionais mais felizes é só uma forma de mostrar para vocês também como essa felicidade está distribuída pelo estado de Goiás. Mas acho que o Caleb quer fazer um comentário sobre isso. Caleb. Opa, obrigado, Ana. Aproveitando aí para anunciar, então, né, as regionais que, pela nossa amostra, ficaram com esse índice aí de 3,8 de feliz, que foi o maior índice empatado nessas 3 regionais, né, de Itaberaí, Porungatu e Formosa. Então, pelos alunos que responderam ali, parece que eles estão mais felizes nessas regionais, então um destaque aí para elas que com certeza têm feito um ótimo trabalho, assim como as demais, mas nesse quesito conseguiram se destacar, né? E como a Ana Paula disse, isso é para a gente olhar sinceramente para o nosso resultado, para a nossa felicidade, e aí agora então poder apenas enxergar isso que já é uma realidade nessas regionais, né? Então, parabéns aí aos coordenadores regionais de ensino e a todos os envolvidos, né? Que isso não vem só da educação, né? Isso também tem muito de casa, tem muito da prefeitura, para que o cidadão, os estudantes e professores que também participaram possam estar felizes. Todo esse ecossistema aí tem que estar saudável, né? Então, destaque para essas regionais que envolvem alguns municípios, né? Ana, pode continuar aí depois eu já chamo a professora Helena para a gente poder fazer a fala, comentário final aqui dela e do pessoal da SEDUC. Obrigada. Então, passa o próximo, por favor. A gente não ia falar sobre isso, das escolas mais felizes, mas porque a gente poderia falar das escolas mais felizes, né? Gente, quando a gente fala das escolas individualmente, a gente fala muitas vezes de amostragens muito pequenas, tá? Então, a gente falar de escolas mais felizes talvez não faça tanto sentido, porque às vezes apenas uma turma respondeu o questionário. Então, a gente trouxe aqui muito mais para uma questão ilustrativa, tá? Mas, de uma forma geral, todas as escolas, elas estão bem situadas. O que vai trazer de diferencial vai ser, de fato, o índice que a gente vai, dentro de cada uma das dimensões, essa avaliação e essa comparação entre as faixas etárias, entre os estudantes e os servidores. Bom, se inspire, né? Conheça ideias de projetos inspirados a partir desses dados da primeira pesquisa FIB escolar, alinhando as dimensões da felicidade interna bruta, os objetivos do desenvolvimento sustentável, a base nacional comum curricular e a ciência da felicidade. E aí a página, né, lá da felicidadenaescola.com.br. Pode passar o próximo, que eu acho que é só um slide de agradecimento aqui, ó, um exemplo desses projetos, mais um pouco. E pode passar o próximo, por favor. Esse slide de agradecimento, né? FIB 2030, Estudantes de Atitude, Secretaria de Estado de Educação, Controladoria Geral do Estado de Goiás e o governo do Estado de Goiás, que deram essa oportunidade de implementar essa metodologia e tirar essa fotografia da felicidade nas escolas públicas do Estado de Goiás. A equipe FIB 2030 agradece essa oportunidade e também nós estamos muito, muito felizes de poder ser essa ferramenta para a transformação que vocês querem promover no mundo. Obrigada. Obrigada, Caleb. Essa era a parte que eu tinha para contar para o pessoal. Maravilha. Obrigado, Ana Paula. Muito bom poder ver esses resultados, né? E ver como que o Estado de Goiás, e com apoio da SEDUC, está sempre à frente, né? Então, primeiro estado aí medindo a felicidade interna bruta da comunidade escolar. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, queria chamar novamente aqui ao palco a professora Helena para fazer o comentário dela a respeito desses resultados que a gente tem tido. Professora, muito obrigado pela parceria. Você pode ver aí que as nossas escolas, nossa comunidade escolar realmente está feliz e tudo isso também muito por conta do trabalho que tem sido desenvolvido nas comunidades escolares. Muito obrigado. Obrigada, Caleb. Parabéns aí. Eu quero parabenizar o João Paulo, né, os nossos dois palestrantes, João Paulo e Ana Paula, pela forma tão clara que eles fizeram essa apresentação. Parabéns, a equipe toda. Realmente, Caleb,
onde a CGE entra e aí nos convidou como parceiros. Está sendo um trabalho lindo, né? Impressiona muito. E eu fiz algumas anotações, mas quem vai fazer essa fala mais detalhada, que está junto com os estudantes de atitude, representando o PEDUC, é o professor Joaquim. Eu só queria fazer uma observação. Comecei a notar muitas coisas interessantes que foram ditas aqui para discutir depois com a secretária Fátima, viu, Caleb? Eu achei bastante interessante, ela vai ficar muito feliz a gente conversar, já que está se falando de felicidade, né? E Maravilha. eu queria até fazer uma observação, o nosso índice aí, 4,15, que coisa maravilhosa, né? A gente ter um índice alto e parabenizar aí pela precisão desses dados, porque há pouco tempo a gente foi no evento na cidade de Goiás e a professora, não tenho aqui em mãos, mas ela fez uma apresentação às coordenações regionais e destacou as melhores coordenações com índices muito altos. E, por incrível que pareça, essas três que vocês estão citando aqui, as mais felizes, foram parabenizadas pela professora Fátima. Inclusive, a coordenadora de Formosa, não sei se o professor Joaquim estava nesse evento, mas a coordenadora de Formosa foi indicada para a formação dos demais coordenadores, para que ela mostrasse o segredo da gestão dela. Foi muito interessante. E, então, a coincidência mostrando a precisão, o trabalho delicado e dedicado que vocês estão fazendo com dados precisos. É muito importante a gente destacar isso. Então, eu quero dar os parabéns e dizer que a gente está aí de mãos dadas, caminhando com seriedade. O que foi dito aqui foi bastante impressionante, né? E a gente ainda faz o cruzamento de informações com um trabalho que a gente está desenvolvendo da educação socioemocional nessas escolas. Eu acho que também, diante desses indicadores, a gente pode fazer um trabalho complementar, utilizando as informações que temos aqui. Então, quero só parabenizar, agradecer o carinho e a atenção de todos vocês e o alto nível dessa equipe que se reúne para falar de felicidade interna bruta. Parabéns e, mais uma vez, agradecer a seriedade e carinho do Dr. Ziller, que tanto nos dedica atenção, em nome da secretária Fátima Gavioli. Eu passo para o professor Joaquim para ele fazer o detalhamento e prosseguir. Muito obrigada. Pessoal, bom dia a todos. Um grande abraço aos professores, comunidade escolar, gestores. Um abraço ao pessoal da FIB 2030, parceiro que trouxe para a gente, vai trazer para a gente uma ferramenta poderosíssima que nos teremos capacidade de tomar decisões cada vez mais acertadas. Na verdade, isso coloca claramente a importância que o governo tem dado à ideia da ciência, né? A ideia de como eu interpreto aquilo que eu acho que está ocorrendo nas escolas, e a ciência é uma ferramenta poderosíssima para isso. De longe a ferramenta mais poderosa, e aí a FIB 2030 foi a grande parceira que vai trazer esses dados, depois desses microdados, vai nos permitir, por exemplo, cada coordenação regional, cada unidade escolar, entender onde está e o que pode ser feito. Eu vou dividir essa fala, Caleb, em dois momentos. Um momento onde estamos, e aí eu não poderia deixar de citar a felicidade imensa da professora Fátima. Imagino que a felicidade imensa do governador, porque estamos recebendo um dado dizendo que a nossa comunidade escolar está feliz. Ou seja, isso é uma questão de sentimento. A felicidade, ela é construção, como muito bem colocou os palestrantes, entretanto, ela é percepção do indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo consegue perceber, quer dizer, que ele consegue se sentir feliz, isso significa que nós encontramos aquela responsabilidade nossa de trazer as condições para que essa felicidade aconteça.
Uma coisa que eu gosto muito também, dentro da educação, é essa mesma ideia. Porque existem algumas relações de causa e efeito que na educação não vale, se servia antes, hoje não serve muito. Que é aquela história de que para que serve a educação? E a educação, assim como o Estado tem a função da responsabilidade de criar condições para que as felicidades sejam construídas e as pessoas se sintam felizes, a educação tem a responsabilidade também de fazer a construção de ferramentas e mecanismos que permite o aprendizado do aluno. E aí eu não poderia, de forma nenhuma, dar meu forte abraço, no nosso grande agradecimento mesmo a todos os professores da rede estadual de ensino, agradecer imensamente aos alunos, porque essa felicidade, essa construção de felicidade depende muito dos professores e dos alunos, agradecer imensamente aos grupos gestores, porque, na verdade, gestar e trazer essa condição está lá no grupo gestor, os coordenadores regionais e a equipe tem uma ferramenta fundamentais também para dessas condições, para que nós pudéssemos chegar ao índice da comunidade e dizer, olha, eu me sinto feliz, isso é uma média, claro, os microdados, quando forem abertos, ele nos permitirá enxergar melhor os pontos que a gente tem de atenção, mas permite também, e agradecer claramente também, o pessoal da centralizada, porque o apoio que é dado, geralmente às escolas, vem também da centralizada, e aí, no âmbito do Estudante de Atitude, agradecer muito ao parceiro da CGE, o Diego, nosso forte amigo, uma pessoa entusiasta da atitude, o Ziller, e aí o governador que tem entusiasta do Estudante de Atitude e também da educação, diversas falas dele coloca isso, pode observar a fala de qualquer outro governador, vocês não encontram nenhum governador parceiro da educação como está sendo, em termos de dar condições e depois dizer para a gente, olha, aquilo que vocês produzem na educação fica com vocês, tracem isso e façam um bom trabalho. A professora Fátima tem uma liberdade muito grande para fazer um bom trabalho e ela tem demonstrado isso para a equipe como um todo. Uma coisa interessante que eu coloco de onde vem essa felicidade, essa sensação de felicidade? Ela vem das construções, do tecido social que foi construído a partir do mecanismo lá no processo educacional. Claro que aí expande para todas as outras esferas da administração também, porque não tem como ser feliz numa esfera e ser entristecido em outra esfera. Isso é o que nós temos hoje. E aí a minha segunda parte da fala vem nos desafios que nos foi imposto. Uma frase que eu gosto muito dela é aquela história de que com o conhecimento vem as responsabilidades. Assim que os microdados forem liberados, assim que as unidades escolares tiverem os microdados liberados, as coordenações regionais, nós da centralizada, nós teremos uma ferramenta poderosíssima de entendermos quais intervenções através das políticas públicas, porque os indicadores vão vir e vão nos dizer, olha, vocês têm 3,7 de felicidade, o que dá uma felicidade para a sua comunidade. Entretanto, tem pontos aqui e ali que merecem atenção e tem pontos que são desafios. E o que eu coloco com isso? Eu coloco que desafios são a melhor coisa que pode acontecer para uma gestão, porque elas nos mostram quais oportunidades temos, como tomar decisão, como centrar nossas decisões, e só os microdados vão nos permitir isso. Então, aquele negócio assim, quais escolas foram melhor ou mais bem representadas pela felicidade, ou pela sensação de felicidade dos seus membros, quais coordenações regionais, mas o que realmente nos interessa neste momento é entender o seguinte, quais desafios nós temos, que pontos, ou qual dos nossos indicadores demonstrou que é um ponto de atenção e que ferramentas que nós temos para agir esse ponto de atenção, como bem foi colocado pela Ana Paula na fala que ela fez, ela colocou diversos mecanismos lá dentro e a FIB vai nos dar essa oportunidade de fazer isso. Então, o que a gente tem agora? A gente tem nas suas mãos, daqui uns dias, esses dados que vai dizer para a gente, olha, naquele ponto tem atenção, a educação foi um ponto alto, a cultura está aqui, o que faz, não merece crítica, não é criticar de forma nenhuma, na verdade é fazer uma análise crítica, mas não criticar, uma análise crítica no seguinte sentido, o que está acontecendo que fez meu estudante, que fez o professor, que fez a comunidade escolar entender que ele não é feliz naquele ponto. E aí, criar ferramentas e mecanismos, e geralmente são coisas bem pequenas, e para isso eu posso dizer com toda a certeza, como professor de sala de aula, de chão da escola, não existe profissional no mundo mais preparado para analisar esses dados e tomar decisões do que os servidores das unidades escolares, os professores, juntamente com os gestores. E, claro, com o apoio daqui. E nós estamos abertos, a professora Fátima está sempre aberta, a ouvidoria da Secretaria de Educação está sempre aberta para dar todo o apoio em qualquer projeto que venha levar oportunidade para que nossos alunos consigam, através das ferramentas, construir capacidade que eles possuam de mudar cenários.
O governador deixou isso muito claro quando ele deu esse apoio ao estudante de atitude. Uma ferramenta que só abre aquele governador, aquele gestor escolar, vamos pegar agora o caso da professora Fátima, que fala, olha, eu não estou preocupado, eu quero entender onde estão a verdade e buscar, a partir da verdade, construir ferramentas para consertar aquilo que deve ser consertado, melhorar aquilo que deve ser melhorado. Porque o estudante de atitude é uma ferramenta poderosa, mas para todos os gestores que democraticamente entendam gestão democrática. Entenda como que eu faço para entender quem está no chão da escola, quem sente na pele as dificuldades. E agora, com certeza absoluta, assim que os microdados for liberados, nós teremos a ferramenta mais poderosa para até o momento construída cientificamente por um grupo extremamente capacitado, um grupo que vem trabalhando com isso há tempo, o melhor grupo que a gente poderia ter do nosso lado, e dizer, olha, esses são os dados que vocês têm, agora vocês agem. E depois, contar novamente com a FIB para que eles venham medir posteriormente, alguns tempo depois, se a gente conseguiu, a partir das abordagens pedagógicas aplicadas às unidades escolares, minimizar ou maximizar o sentimento de não pertencimento, de não felicidade, e aumentar o sentimento de felicidade. E eu poderia, com referência a mim, eu poderia dizer claramente que, se fosse medir a felicidade interna per capita, a minha aumentou muito com a análise desses resultados, porque eu tenho certeza absoluta do esforço que os professores fazem em sala de aula, e nada melhor do que dizer para eles, olha, isso tem resultado e o resultado está aqui. Caleb, deixo um forte abraço a toda a equipe da CGE, deixo um forte abraço ao pessoal da FIB 2030, agradecimento profundo às duas equipes, um forte abraço à equipe do governador como um todo, e aí entra todas as secretarias, porque a FIB não está medindo só a educação. Deixo também um forte, mas muito forte abraço a toda a equipe da educação, que foi pedido para a professora Fátima, Joaquim, não deixe de deixar os abraços para a nossa equipe também, porque a nossa equipe é aquela que faz as diferenças no chão escolar. Um grande abraço a todos, até mais. Maravilha, Joaquim, sempre nos enaltecendo aí com essas palavras muito boas, aprendendo muito com você sempre. Muito obrigado. Vou passar então para o João e depois eu faço uma fala aqui para a gente já encerrar a nossa live, que nosso tempo já está esgotando. João, com você a palavra. Lembrar de desmutar o microfone aí, João. Pegando um gancho com a fala agora do professor, minha felicidade per capita também aumentou. De fato, eu falando em nome da equipe FIB 2030, a gente ficou muito feliz com a possibilidade de fazer essa pesquisa dentro de uma abrangência recorde, né, mundial, igual foi dito, e de fato é uma inovação que pode ser uma referência para inspirar também outras escolas de outras cidades a poder transpor, né, vamos dizer assim, inovar o seu olhar de desenvolvimento educacional. E eu quero destacar também uma questão importante, que é a necessidade da gente dar continuidade nessa pesquisa, como diz o professor Joaquim, com análise com base em ciência, e aí para a gente melhorar essa análise, eu quero informar também que a gente está compondo um comitê interdisciplinar, né, para que a gente possa ter, através de uma inteligência coletiva, uma melhor percepção desses dados, no sentido de poder orientar as melhores práticas, projetos, inspirar boas práticas. Eu já faço um convite antecipado, se você puder facilitar, professor Joaquim, secretária Helena, que vocês possam indicar algumas pessoas que possam ter interesse em participar desse comitê, que vai ser composto pela equipe da FIB 2030, com alguns parceiros especialistas em educação, e dessa forma a gente vai aprimorando, e temos também uma possibilidade, e que em novembro, que a gente está dialogando aqui em Brasília, de poder apresentar essa iniciativa, esse case, no Congresso Internacional de Ciência da Felicidade, de forma a poder divulgar esse sucesso, né, e essa experiência, no sentido de fortalecer a sua replicação em outros estados. Então, em nome de toda a equipe 2030, eu novamente reforço os agradecimentos, dizendo que a gente está bem entusiasmado com as possibilidades. Como a Ana disse, em breve a gente vai estar disponibilizando no site esse relatório mais detalhado, como também compondo mais informações, mais projetos, para que cada vez mais a gente tenha bons conteúdos, boas práticas, exemplos para poder inspirar
e elevar essa felicidade com sustentabilidade não só no Goiás, mas no Brasil e no mundo. Maravilha, João. Muito obrigado. Bem, agora fazendo os comentários também a respeito dos resultados do FIB, né? Achei muito interessante porque a gente teve como um dos maiores, a dimensão mais bem pontuada foi padrão de vida, né? E recentemente o Estado de Goiás foi reconhecido ali no evento do CLP, do ranking de competitividade dos estados, que ele está em primeiro lugar, né, no potencial de mercado, subiu ali 7 posições, o que mostra, né, a correlação um pouco disso, como que o padrão de vida também pode ter subido por conta disso, né? O estado de Goiás sempre crescendo. A segunda dimensão maior que a gente tem aí é a da própria educação, né, mostrando, como o Joaquim disse, o quanto que a gente tem investido e acredita no potencial da educação, quanto que o governador patrocina essa ideia junto com a Secretaria de Educação como um todo, e fazer também uma ponderação com relação ao uso do tempo, né, que foi uma das dimensões que a gente teve um conceito um pouco mais baixo, apesar de que nessa dimensão ainda está feliz. Como a Ana Paula falou ali, o uso de tecnologia, de telas, é o que mais fez cair essa nota, porque talvez os nossos jovens ainda estão usando muita tela numa faixa etária que, de acordo com a OMS, não é indicado tanto tempo de uso assim, né? O que fez cair um pouco essa índice de felicidade. Então, talvez alguns pontos aí a melhorar, bem como a cultura também, que a gente está tendo uma retomada agora da cultura para conseguir subir essa dimensão de felicidade ligada à cultura. E também nos nossos eventos de encerramento, a gente sempre preza muito por isso, né? E a professora Fátima sempre nos alerta com relação a isso, com a importância de ter a cultura, de trazer não só bandas ou eventos culturais de fora, mas também das próprias escolas, o que as próprias escolas produzem, trazer e oportunizar as outras escolas, né? Então, essa é uma dimensão que também não foi tão alta, mas que a gente já tem uma série de iniciativas para conseguir crescer essa dimensão da felicidade com relação à cultura. Bem, por último, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm estado com a gente até agora, né? A gente tem aqui algumas pessoas que parabenizaram a fala da professora Helena, ou a live como um todo, então obrigado, Antônio, pelas suas palavras. E gostaria de agradecer também ao Luiz Carlos, né, que está falando sobre o incentivo, né, aqui o pai amigo da escola, incentivando e acompanhando a implementação da pesquisa FIB nas escolas. Maravilha, Luiz, isso é muito importante, né? A Elisabel ali, sempre presente, estava aí antes de começar a live já falando, né, Elisabel? Cumprimentando a todos os parceiros e falando que a gente faz a diferença na educação, né? Muito bom, Isabel. E gostaria de agradecer, então, aos nossos parceiros, né? Professora Helena, que esteve com a gente hoje, o secretário Ziller, Ana Paula, João, da plataforma FIB 2030, e também ao nosso ouvidor e parceiro de sempre, Joaquim Trindade. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Compartilhe essa live aí para que outros professores, estudantes, pesquisadores possam ver esses resultados e sigamos à frente. Até mais, pessoal. Fique com Deus.